Estão ligados às suas vitórias, meus queridos? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre a minha vida, e eu creio nisso. Amém, pessoal? Pode sentar, por gentileza. Bom dia. Um grande dia, graças a Deus. Diga comigo, por gentileza, pessoal, a voz da sabedoria. A voz da sabedoria, muito bom. A palavra diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça, favor àqueles que são humildes. Então, meus queridos, é o seguinte, muitas pessoas, elas recebem a palavra como quando a gente vai num buffet, quando a gente vai num restaurante. Você pega, eu quero isso, mas eu não quero isso. Tem pessoas que recebem a palavra como se ela estivesse num buffet. Ela está escolhendo o que ela quer obedecer ou não. Isso mostra uma atitude de orgulho. Então, essa também é uma situação onde Deus se opõe a mim. Porque se Deus se opõe aos orgulhosos, quando eu decido não ouvir, não obedecer a palavra de Deus, eu estou me tornando um orgulhoso. Eu posso não estar destratando ninguém, eu posso não estar maltratando ninguém, mas eu estou indo contra a vontade de Deus, eu estou agindo com rebelião diante de Deus, porque Deus não me pediu opinião. Deus não nos pede opinião, a palavra é uma lei. Lei, a gente não concorda com ela, a gente obedece. Você tem uma lei de trânsito, você não pergunta, mas eu não concordo que eu tenho que reparar no sinal vermelho, você não tem uma escolha. E é a mesma coisa a palavra de Deus. Deus, Ele simplesmente nos apresenta um estilo de vida. A palavra, eu decido obedecer ou eu decido não obedecer. É a mesma coisa quando você vai fazer um contrato, um plano de saúde, um contrato de uma linha telefônica. Você tem um contrato de adesão. A vida com Deus é exatamente assim. Servir a Deus é assinar um contrato de adesão. Mesmo que eu não leia as letrinhas miúdas de um contrato, se eu assinei, significa que eu concordei com todos os termos. Não é assim que funciona, pessoal? Exatamente. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quando nós aceitamos Jesus, muitas vezes as pessoas querem o Senhor apenas como seu Salvador, mas Ele é o nosso Senhor também. Então, quando Ele é o nosso Senhor, nós o ouvimos e nós o obedecemos. Então, é um contrato onde mesmo que eu não tenha conhecimento de tudo que está lá, eu estou assumindo uma postura de obediência. Como diz aqui em Tiago 4,6, diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em Provérbios 3, 34 e 35 diz assim, Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança do sábio, você sabe? Então a sua herança vai ser a honra. Você vai ser respeitado, você vai ser honrado pela sua família, pelas pessoas, porque você tem se tornado sábio. Mas o Senhor, vamos juntos pessoal, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Olha só como é que a palavra diz tudo que nós precisamos para a nossa vida e tudo que acontece nas nossas vidas. Se eu sou uma pessoa honrada, não tem outra alternativa, é porque eu tenho sido sábio, porque eu tenho obedecido à palavra de Deus. Então o sábio, ele é humilde, porque o Senhor concede graça aos humildes. Mas os tolos, o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Você já percebeu que tem gente que vive passando vergonha? Os tolos passam vergonha. O tolo, ele fala bobagem, o tolo, ele faz bobagem, o tolo trata mal as pessoas, o tolo faz negócios sem pensar, o tolo fala sem pensar, por isso que ele vive passando vergonha. O Senhor expõe os tolos à humilhação. Tem gente que diz que quer desfrutar de uma vida poderosa, mas ela vive escolhendo a palavra como se fosse um buffet. E a Bíblia, fala comigo por gentileza pessoal, a Bíblia não é um buffet.
É um contrato de adesão. Então Deus vai ficar contra pessoas orgulhosas. Nada vai fluir para o orgulhoso. O casamento do orgulhoso não flui. Aliás, o maior problema num relacionamento é o orgulho. Então, o Senhor nos compara com o casamento. A primeira instituição que Deus fez foi o casamento. E em Apocalipse, o Senhor fala de casamento, do casamento da igreja com Jesus, ou seja, nós somos a noiva e Cristo é o noivo. E se no casamento o maior problema é o orgulho, o maior problema das nossas vidas com Deus é o orgulho. É nos opor à palavra. E se eu me oponho à palavra, Deus está se opondo a mim também. Então nada está fluindo na minha vida, por quê? Porque eu não estou obedecendo a palavra. Mais humilde, o que tem um coração que ouve, esse é honrado. Aqui em Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria, é a base da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Olha que palavra incrível. Se eu quero ser sábio, eu começo temendo a Deus. E se eu quero ser inteligente, eu busco conhecer o santo. E o Senhor disse: sejam santos porque eu sou santo. Então, se eu me torno santo, se eu busco a santidade, ninguém vai ser perfeito, mas o Senhor busca corações perfeitos. Então, eu estou sendo inteligente. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, vamos juntos, meus queridos. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então veja como que para Deus não muda nada a minha obediência, mas para mim muda tudo, para você muda tudo. Deus não ganha nada eu sendo honesto, íntegro, sábio, nada, mas para mim muda tudo. A minha vida se torna muito melhor. A minha vida deixa de ser aquela vida frustrante, difícil, e se torna uma vida de fluidez. Então, se você for sábio, Murilo, se você for sábio, você que está ganhando com isso. Mas se você for tolo, zombador, você vai sofrer as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução, ignorância. A insensatez é isso, a pessoa é ignorante, ela é insensata. A pessoa que vive por imagem, ela é insensata. Não tem gente que vive só pelo Instagram? O casamento dela é o melhor do mundo, porque no Instagram a foto é a mais romântica do mundo. A vida financeira dela é a melhor do mundo, por quê? Porque ela tira fotos em muitos lugares, no shopping e tal. Quantas pessoas, você já deve ter visto isso. A Mariana, que eu não presto atenção nessas coisas, mas a gente já fez passeios em lugares que a Mariana viu a menina numa loja dessas de grife, assim, tirando foto. E ela só estava vendo para deixar lá. Mas no Instagram ela estava comprando e saindo com a coisa. Então, olha só como que a palavra, ela nos diz tudo. A insensatez é por exibição. Está no Face, está no Instagram. É só imagem, é sedução, é ignorância, é bobagem, é futilidade, são coisas vazias. Então a palavra nos ensina que eu começo a ficar um pouquinho sábio quando eu começo a temer a Deus. E quando eu começo a ser inteligente, quando eu começo a buscar esse relacionamento, ao conhecimento do santo, entendimento, a inteligência. Então o tolo, o zombador, ele é manipulador, ele é uma casca. Então, ele vive nessa vida fútil. Ao invés de ele investir aquela energia, essa é a tolice, essa é a ignorância do tolo. A energia que ele gasta para aparecer, e para parecer alguma coisa que ele não é, ele poderia usar essa energia para ser, para produzir, para se tornar, para trabalhar o que ele precisa trabalhar. Então veja, a sabedoria é o que tem faltado na vida das pessoas. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que adquiriram sabedoria humana.
Elas leram muitos livros, elas são estudiosas, mas você já não viu o médico, por exemplo, o médico que fuma? Você já deve ter ouvido essas histórias. O médico, ele conhece, ele sabe o problema, ele sabe o que tem lá naquele cigarro, mas ele fuma. Aí você vai falar para ele, mas por quê, meu? Você é médico, você ensina os outros o que eles têm que fazer. Pois é a sabedoria humana, ela não tem um sentido. Eu te ensino um negócio que eu não pratico. Essa é a sabedoria humana. O médico que fuma, o médico que se droga, tem um monte de médico que usa cocaína. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele vai se prejudicando. Então, muitos têm sabedoria, mas é humana, e é a que leva à desgraça. Porque você já viu aquelas pessoas, às vezes você tem aquele tio, aquele cunhado, aquela pessoa que ela acha que ela é mais inteligente que todo mundo, que ela fez 3 faculdades, ela leu 200 livros, 1000 livros. No entanto, ela é uma pessoa chata, crítica, muitas vezes está derrotada também, não tem resultado, mas ela acha que ela é a melhor da melhor. Tem muita gente que vive assim. Ela acha que tem uma sabedoria, ela até tem. Se discorrer com ela, ela sabe falar de vários assuntos, ela conhece, ela foi uma pessoa estudiosa, curiosa. Isso é bacana, você conversa com a pessoa, você vê que ela sabe discorrer, ela fala de política, ela fala de carro, ela fala de investimento, ela sabe um pouco de tudo, mas é só sabedoria humana. Porque quando você senta para receber uma palavra de apoio, de sabedoria, uma palavra de Deus, ela não tem isso para te oferecer. Porque a que ela tem, talvez sejam apenas dados, apenas informações. E a palavra, como diz o Senhor Jesus, a palavra que eu te dou é espírito e vida. Uma palavra sem espírito e sem vida é como se você estivesse ouvindo a notícia de trânsito do rádio. Você está ouvindo a notícia de trânsito, tem trânsito aqui, teve um acidente ali, não te acrescenta, não te conforta, não te ajuda em nada. Então há muitas pessoas que vivem assim. Olha aqui em 1 Reis 3. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Salomão aprendeu com o pai dele a fazer grandes ofertas para Deus. Davi foi um dos maiores ofertantes, um coração generoso. Ele aprendeu com o pai dele. E foi um dos motivos para o Davi ter ido tão longe. Ele tinha um coração extremamente generoso. Ele tirava dele, ele era generoso, ele aprendeu isso. E Salomão aprendeu isso. Então Salomão foi lá e chamou a atenção de Deus e foi lá e fez 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta em seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer, como está aqui na Almeida. Eu ainda sou um menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Ou seja, eu não sei o que fazer. Então veja, pessoal, Salomão, ele não sabia o que fazer, mas ele já estava mostrando sabedoria e visão. Olha, Senhor, eu sou um cara pequeno, eu sou um menino pequeno, eu sou como uma criança, eu não sei como sair, como entrar, como fazer, como resolver, eu não sei. Mas eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Então veja que ele não sabia o que fazer, mas ele sabia onde buscar. Eu não sei como resolver muita coisa, Senhor, mas eu quero a ajuda do Senhor. Então quando a gente não sabe o que fazer, ao invés da gente ficar dando tiro para todo lado, a gente fala: Senhor, me ajuda. Eu preciso disso, eu preciso de uma resposta, me dá uma palavra, me dá uma direção. Então nós vemos aqui um homem que tinha um coração disposto a agradar a Deus. Ele mostrou sabedoria sem ter a sabedoria.
Mas como ele temia Deus, ele já era sábio. Olha como é que é interessante. Teu servo está aqui no meio do povo, no 8. 3:8. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Essa tarefa que eu tenho que realizar, Senhor, quem pode governar se não tiver sabedoria? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Olha só. Porque, como diz na palavra, né, o propósito de Salomão aqui, Senhor, eu quero sabedoria para cuidar bem do seu povo. Porque a palavra diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Que é o que a gente está vendo no nosso país. O povo gemendo. Por isso Deus lhe disse, já que você me pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Então, perceba, pessoal, os benefícios da sabedoria. A sabedoria me traz honra, a sabedoria traz riqueza, a sabedoria traz paz, traz vida longa, traz tudo. Tudo que eu preciso eu alcanço com sabedoria. Sabedoria é fazer boas escolhas. Aqui numa outra passagem sobre o mesmo assunto, diz assim, 1 Reis 4. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Remã, Calcol, Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Esses homens aqui eram os famosos da região, da época. Eram os homens mais famosos, os sábios do tempo. Salomão passou todos eles. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, ele era muito observador, ele se tornou uma pessoa muito observadora. Ele descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Veja que Salomão adquiriu capacidade sobrenatural. Tinha sábios, mas ele se tornou mais sábio que os sábios. Ele falava de coisas que ele nunca tinha estudado. Não fez faculdade de botânica, ele não fez veterinária. E, no entanto, ele falou dos animais, falou das plantas, ele era observador. Então ele recebeu dons, talentos, habilidade com música, composições, a capacidade administrativa. Ele fez com que o ouro e a prata no tempo dele se tornasse tão comum quanto pedras. E você sabe que Israel tem muita pedra. Então veja que foi um povo que foi altamente próspero. Todo mundo se tornou abençoado e rico. Porque se todo mundo tinha fartura em ouro e prata, é porque todo mundo estava numa potência econômica extraordinária, graças a um homem, a um líder sábio, a um líder que teme a Deus. Então, se eu quero ser abençoado, se a minha casa eu quero que ela seja abençoada, se os meus negócios
eu quero que sejam abençoados, eu preciso de sabedoria, e sabedoria começa em temer a Deus. Se eu temo a Deus, o Senhor vai me capacitando. Eu começo a escolher bem as pessoas, eu começo a administrar bem, aquilo que um dia eu fiz no passado, as impulsividades que eu tive no passado, eu não faço mais hoje. Então tudo vai mudando com a sabedoria. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Então a sabedoria ela é tão sábia que ela está falando, busca mais. Busque mais sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Isso é tão interessante, pessoal. A sabedoria, o diabo já foi sábio. Vocês sabiam disso, né? O diabo já foi sábio, mas ele se perdeu na vaidade. Em Ezequiel 28 diz assim, o teu coração se elevou, ficou muito alto, muito soberbo, por causa da tua beleza. Ele era magnífico, era perfeito, era um anjo incrível. Corrompeste a tua sabedoria, você era sábio, olha só, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, ou seja, da sua vaidade. Lançar-te-ei por terra, diante dos reis te porei, para que vejam a tua nudez. Então a pessoa que ela começa a crescer internamente, e o propósito da nossa vida tem que ser como de João Batista. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que Jesus cresça. Que as minhas vontades diminuam e que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida. Então o diabo foi sábio, mas ele se corrompeu. E o Senhor nos diz na oração do Pai Nosso, dai-nos hoje o pão de cada dia. Nós precisamos de uma dose diária de sabedoria. A sabedoria que eu tive ontem, que eu adquiri ontem, que eu fiz ontem, ela não é suficiente para hoje, porque todos os dias eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de sabedoria, porque às vezes ontem nós tivemos uma boa atitude, mas se eu me distraio, se eu começo a me envolver com emoções, com sentimentos, aí hoje vai me faltar sabedoria. Aí eu vou ter uma atitude ignorante, eu vou falar uma bobagem, eu vou ter uma atitude errada. Por quê? Porque eu preciso de sabedoria como o maná. O maná tem que ser, era diário, né? Se eu guardasse o maná para amanhã, amanhã tinha bicho, apodrecia. Se eu não busco a Deus todos os dias, amanhã eu já estou mais fraco. Se eu não me encho da sabedoria do Espírito Santo todos os dias, amanhã, depois de amanhã, vai me faltar. Então a sabedoria tem que ser como um maná. Eu preciso todos os dias de uma dose diária de sabedoria. Oração, temer a Deus, vigiar na minha mente, me fortalecer espiritualmente. Aqui em Provérbios 3,13 diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. Às vezes a pessoa está buscando aí investimentos, né? A sabedoria é muito mais valiosa do que investimento em ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Então eu tenho na minha vida, vida longa e prosperidade. Vida longa, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Todas as veredas são de paz. Você já viu uma pessoa tola? Ela está sempre se metendo em problemas. Ela está sempre se colocando em situações onde ela vai ser envergonhada. Ela está sempre se colocando em situações onde a família dela vai sendo prejudicada, pessoas que fazem negócios errados, fazem negócios ilícitos, pessoas que não buscam a sabedoria. Ela não tem paz, ela dorme, mas ela tem medo do amanhã. Ela tem medo de uma ligação, de uma cobrança, ela tem medo daquilo que ela fez, que ela acha que ninguém viu, que vai chegar o retorno. Por quê? Porque os caminhos dela, as veredas, não são de paz. Mas a pessoa que é sábia,
todos os seus caminhos são de paz. Todas as suas decisões são baseadas na sabedoria. Então, quando eu tomo uma decisão na sabedoria, eu não tenho medo do amanhã. Eu não tenho medo do retorno disso. Eu sei que eu fiz aquele negócio na honestidade. Eu sei que eu fiz aquela situação com integridade. Eu não tenho medo de um processo, de uma ameaça, de uma vergonha na minha família, de alguém descobrir uma traição, uma coisa errada, porque eu não fiz. Eu não tenho uma foto comprometedora, eu não tenho um áudio comprometedor, porque eu sou sábio. Eu tomo decisões inteligentes, o que é sim, sim, o que é não, é não. Então não tenho, eu falo um negócio para você, depois o outro, mas você disse assim, não, eu não tenho, eu tenho paz. Chama lá a pessoa. Não, eu falei assim, olha só, uma postura totalmente diferente. Mas quem vive tomando decisões sem sabedoria, ela está sempre sobressaltada. Será que é hoje? Não dorme, não come, não tem paz. Então, a vida longa e riqueza e honra na mesma pessoa, vem na pessoa que está buscando sabedoria. Vida longa, vive muito, vive muitos anos, vive com honra, termina bem, tem prosperidade, tem bênçãos. Por quê? Porque tem feito boas escolhas. Aqui em Tiago 3,13 diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento. Então você diz que você é sábio? Então demonstre pelo seu bom procedimento. Mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então você é humilde? Opa, eu tenho sabedoria. Se eu tenho sabedoria, eu tenho bons procedimentos, boas atitudes, que mostram a minha sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, olha só, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, da inveja, da ambição egoísta, da amargura, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, fala comigo pessoal, pois onde a inveja e ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Porque, ótimo, porque essa daí é a sabedoria humana. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Vamos juntos, a sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha só, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então a justiça, você é uma pessoa que trabalha pela justiça, então você tem paz porque você busca paz. Então eu tenho o que eu planto, eu estou plantando paz, eu sou um pacificador, então eu estou colhendo paz na minha vida. Então veja só, como é que eu mostro sabedoria no dia a dia? Com boas obras. Qual que é a sabedoria do mundo aqui? O que nós lemos em Tiago? A sabedoria do mundo é inveja, é briga, é aquelas conversas, né? Olha a sabedoria do mundo, olha os conselhos do mundo. O que está falando da sabedoria do mundo? São os conselhos que o mundo dá. Quando você está com um problema no casamento, o mundo diz o quê para você? Lute pelo seu casamento. Resista mais um pouco. Não faça isso com a sua família. Essa é a postura, a sabedoria que o mundo nos orienta, pessoal? Não. Ela fala, busca a sua felicidade. Você ainda é muito jovem. Se não der certo, não deu. Seja eterno enquanto dure. Não é aquela frase antiga? Que seja eterno enquanto dure. Então as pessoas, essa é a sabedoria. A sabedoria do mundo é o quê? É falar mal das pessoas, fofoqueiros, críticos. O que é a sabedoria? É aquilo que o mundo orienta. Ele fez para você? Devolve na mesma moeda. Não aceita não, paga na mesma moeda. Te prejudicou? Prejudica também. Bobeou? Bota na justiça.
Não, mas foi um bom patrão, tratou bem, só faltou essa coisa, esse ajuste, que a gente nem precisava disso, tal. Não, vai na justiça, é seus direitos, mas é justo. A sabedoria é assim, a sabedoria do mundo é assim. Separa, abandona, não precisa disso, você não precisa aceitar isso. E de não precisa aceitar isso, em não precisa aceitar isso, as pessoas estão solteiras, sozinhas, angustiadas, miseráveis, rancorosas. Por quê? Porque toda a sabedoria do mundo que ela está escutando, ela está mostrando que aquilo vai levá-la para o fundo do poço. Então essas coisas são pontos da sabedoria demoníaca. O que muitos casais fazem? De acordo com a sabedoria humana, mundana, terrena, diabólica. Ela fica disputando quem vai ceder primeiro. E quem está perdendo com isso? A família toda, a sociedade toda. Quem está ganhando com isso? O diabo. O diabo está ganhando. Você vai ficar aqui disputando. Tá, em vez de da gente buscar sabedoria e acertar as coisas, não, eu não vou ceder. Não, porque eu não estou errado. Não, porque o outro que tem que pedir perdão. O outro que tem que vir aqui quebrar a barreira. Aí ficam os dois lá, naquela situação. Por quê? Porque está seguindo todas as direções que o mundo dá. Todas as orientações que o diabo quer que eu siga. Por isso que vem as confusões, vem as barreiras entre as pessoas, vem diversos problemas, é filho desestruturado, são crianças aflitas, meninos que não vivem com a presença do pai, se tornam meninos inseguros, medrosos, meninas que não têm a família unida, ou seja, está só com a mãe, ou o pai não está perto, ficam muitas vezes aquelas meninas carentes que acabam indo para a promiscuidade, porque está buscando uma segurança. Então tudo vai estragando, a mulher desestabiliza o emocional, o homem fica aquela coisa que não se posiciona, então fica tudo uma bagunça. Pessoas sem sabedoria, elas fazem as piores escolhas. Por isso que a gente não precisa nem da sabedoria de Salomão para perceber que a sabedoria do mundo leva à derrota. A gente não precisa ser Salomão para entender que não está dando certo essa sabedoria. Mas a palavra está falando. A sabedoria que vem de Deus é pura. Quantas pessoas que tudo que você fala tem uma malícia? Não pode falar nada, não, mas não sei, fica lá encarando, olhando, julgando. A sabedoria que vem de Deus é pura, é pacífica, é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia, tem bons frutos, é imparcial e é sincera. Essa é a sabedoria. A sabedoria do alto é aquela que me leva a ter um alicerce muito forte. Porque eu trabalho a sinceridade, eu sou honesto, eu vivo com base na verdade, eu tenho bons frutos. Você tem sabedoria? Mostre com seu bom procedimento. Eu tenho bons frutos. Eu trabalho para ter misericórdia, eu sou pacífico. O sábio, ele busca paz, ele busca união, ele não busca estar certo, ele não busca ter razão em tudo, ele busca ter paz. Vamos ajustar, vamos resolver. O sábio, ele quer ajustar as coisas. O sábio, ele não tem prazer em estar certo. Quem tem prazer em estar certo é o tolo. Não, porque tem que vir pedir perdão para mim, tem que vir aqui se humilhar. Meu Deus, precisamos de sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para não fazer bobagem com a minha vida. Como aquele caso famoso, aquele caso, né, daquelas duas mulheres que foram e falaram, não, cada um tem um filho, uma deitou, matou o nenê, e agora a outra pegou o meu filho, e de quem é o nenê? Não tinha câmera, não tinha testemunho, não tinha nada. Como resolver aquela situação? E a gente vê três vozes naquele contexto. A gente vê a voz da carne de uma das mulheres que falou no começo, não, o filho é meu. Quando Salomão falou, então vou pegar uma espada, vou cortar, vou dar um para cada um, vou dar metade para cada um.
Aí saiu aquela que disse, o filho é meu, depois ela falou, pode cortar. Essa é a voz da carne. É aquela voz da instabilidade, das emoções. E depois tem aquela voz da afeição, né? Não, pode dar para ela. E tem a voz da sabedoria. Dê para aquela. Porque só uma mãe que seria capaz de abrir mão do seu filho para que ele não sofresse. Então, ele ficou famoso por conta disso. Mas claro, quem que pensaria nisso se não viesse uma sabedoria de Deus? Meu Deus, tem 2 mulheres aqui falando que o filho é dela. Como que eu acho uma saída? Uau! A sabedoria, a voz da sabedoria, como é que ela é? Ela é imparcial. Eu não estou olhando, aquela lá parece que ela está falando a verdade, aquela lá não sei não, está com uma cara de mentirosa. Não, a sabedoria, a voz da sabedoria, ela é imparcial. A voz da afeição, ela é parcial. A sabedoria é imparcial e é pura. A voz da sabedoria não vai me enganar, não vou ser dominado por sentimentos. Não, eu estou fazendo aquilo que é certo, aquilo que é justo. Então eu faço aquilo que precisa ser feito. Mas é a minha mãe. Não, mas é o meu filho. Não, o que é certo. O que é certo é certo. Eu vou fazer o que é certo, o que é justo. E é assim que a gente cria homem, cria mulheres decentes, de caráter, fazendo o que é certo. Não passando a mão na cabeça e estragando. Mas a voz da carne, ela vai na parcialidade. Ela vai na impulsividade. Agora eu quero, agora eu não quero. Não, agora eu amo, agora eu odeio. Essa é a voz da carne. A voz da afeição, ela também é imparcial. Porque ela não, porque é meu filho, eu não posso deixar fazer isso. Não, mas está errado. Não, mas é meu amigo, eu gosto muito. Não, coitadinho, tadinho dele, tadinho. Não tem que tadinho. É o que é certo, o errado é errado. Então nós precisamos trazer para a nossa vida, para uma reflexão. Você sabe discernir qual é a voz que você tem seguido? Qual é o tipo de voz que você tem ouvido? Da carne, da afeição ou da sabedoria? Eu sei discernir cada uma dessas vozes. Qual dessas vozes vai prevalecer na minha vida? Qual dessas vozes, da sabedoria, da carne ou da afeição, que tem prevalecido no seu casamento? Que tem prevalecido aí nos seus negócios? Você sabe discernir se essa sabedoria é a de Deus ou é humana? Lembra que a humana, né, aquela da bagunça, da desordem, da instabilidade. Como é que está a nossa vida? Sabedoria humana é baseada na visão do mundo. Olha o mundo como é que está. Está assim dentro da minha casa também? Está assim dentro da minha empresa também? O que o mundo está pensando e falando, eu também tenho falado e pensado, eu tenho começado a dar abertura para essas vozes? É o exemplo que a gente deu agora há pouco. O do médico que bebe, fuma e se embriaga. Mas ele é médico. Ele cuida da saúde dos outros, mas ele não cuida da dele. Então a sabedoria de Deus, ela me ajuda a fazer as escolhas corretas, independente das minhas vontades e independente das circunstâncias. Então a gente precisa analisar. A voz da carne é aquela voz da mentira. É aquela voz que sempre nos direciona àquilo que é contrário à palavra. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas se lá fora eu faço do meu jeito, eu estou ouvindo a voz da carne. Você sabe que mentira é errado, não sabe? Sei. Aí eu vou lá e minto. Você sabe que fazer negócios ilícitos é errado? Sei. Eu vou lá e faço. Eu sei que se eu for um mau marido, as minhas orações não serão respondidas, mas eu continuo não sendo um sacerdote, não sendo o homem da casa, não sendo aquela pessoa que leva segurança, maltratando a minha esposa, sendo grosseiro com os meus filhos, mas eu sei que está errado. Eu sei que se eu for uma esposa ruim, eu vou destruir a minha casa. Eu vou fazer aquela casa ser uma casa pesada, uma casa de tensão, uma casa de gritaria e de desequilíbrio. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Porque eu sei que uma tola vai destruir, mas uma sábia vai construir algo forte. Mas eu vou lá e eu não quero saber, e eu brigo, eu fico de bico, eu não converso com ninguém, eu brigo com o marido. Essa é a voz da carne.
sei o que eu tenho que fazer, mas eu decido não fazer, porque a minha carne está mandando mais em mim. Aí a segunda voz, a voz da afeição, é aquela que me bota em problemas, que eu tomo partido em discussões desnecessárias, em conflitos desnecessários, como aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho, não deixa ele ser lidado com as coisas, tratado, como a professora que ele fez arte na escola, deu um problema na escola, a mãe vai lá e briga com a professora. Ou o pai que toma partido, assim, não fala assim do meu filho, está estragando, essa é a voz da afeição. Que lá na empresa soube que houve um desvio, uma coisa errada, mas ele é meu amigo, então não vou falar nada. Mas se fosse aquele outro cara, nossa, eu mesmo ia falar lá com o diretor, com o superior, para ver se ele é mandado embora, porque eu não gosto daquele cara. Mas o meu amigo, eu vou ficar quietinho, porque ele é meu amigo. Então, a voz da afeição é essa. A pessoa deixa de fazer o que é certo por conta de uma conveniência. E a voz da sabedoria. Sabedoria que é imparcial. Como a gente falou, a sabedoria de Deus, ela é pura, ela é pacífica. Então ela quer paz, ela é amável, ela é carinhosa, ela é gentil, ela é compreensiva. Então a sabedoria de Deus é cheia de misericórdia, de bondade, ela dá bons frutos, ela me estimula a agir corretamente, acima de emoção, acima de sentimentos, acima de problemas. Eu ajo conforme a palavra. Então a sabedoria, ela me traz vida longa, ela me dá prosperidade, ela me capacita a executar coisas grandes. Então eu começo a ter visão, eu tenho capacidade administrativa, eu tenho capacidade para cuidar da minha família, eu me torno um bom marido, uma boa esposa, eu sei administrar uma casa, às vezes a minha mãe não me ensinou nada, mas eu aprendo com Deus, Senhor, é assim que organiza as coisas, que deixa limpinho, organizado, ou às vezes eu não tive um bom estudo, uma boa faculdade, alguma coisa assim, mas o Senhor está me dando visão, Senhor, se eu ir por esse caminho, nos negócios, vai dar certo, tá certo, vamos, se Deus me deu uma ideia, uma visão, um discernimento sobre essa situação, sobre onde ir, com quem me relacionar, com quem eu fazer negócios, ou seja, o Senhor está me dando sabedoria para ser um bom cônjuge diante de Deus, para ser o melhor naquela empresa, ou seja, para ter uma vida poderosa, para ter riquezas e honra e vida longa. Ou seja, uma vida vitoriosa precisa de sabedoria e nós precisamos trazer para a nossa realidade. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus, a voz da sabedoria ou a voz do mundo? Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. Feche seus olhos, por gentileza. Com sua mão no coração. Analise. Qual voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz da sua carne, a voz da afeição? Ou você tem buscado todos os dias a voz da sabedoria? Aí no seu casamento, por exemplo, qual voz você tem ouvido? Aí no seu trabalho, qual voz você tem ouvido? Aí no seu dia a dia, a maneira que você fala, como você reage às situações, você tem ouvido qual voz tem guiado você? Então nós precisamos analisar isso. Nós precisamos pedir sabedoria. Peça sabedoria. Porque veja só, pessoal, o diabo, nós vemos que ele tinha sabedoria, mas ele se tornou vaidoso. Ele foi cego pelas próprias vaidades dele. O orgulho derrubou. O orgulho destrói a vida das pessoas, pessoal. Às vezes você recebe tantas palavras, e o Senhor está falando com você, faz isso, vai nessa linha que você vai ser abençoado. Porque eu vim para que você vivesse uma vida abundante. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, como nós falamos essa semana. O diabo veio para nos convencer de que eu vou morrer, de que eu vou fracassar, de que não é para mim, de que vai dar errado.
E Jesus veio para me convencer de uma vida abençoada, de que é possível, de que eu posso ser curado, de que eu posso ser liberto, de que eu posso ter uma família abençoada, de que eu posso ter filhos abençoados. O Senhor veio, porque tudo é uma batalha de argumentos. Como é que o diabo mata, rouba e destrói? Com as mentiras que eu acredito. Então ele vai matando, ele vai falando, vai matando os meus sonhos. Não é para você, você é burro, você não nasceu num bom lugar, você não teve uma boa faculdade. Ele quer roubar. Roubar o quê? O seu casamento? A sua saúde? Vem um diagnóstico, vamos lutar só com remédio. Medicina é limitada, é importante? É, mas tem limite. Roubar o casamento. Deus faz alguma coisa errada, pessoal? A instituição mais importante para Deus, a primeira, foi o casamento. E hoje é a instituição mais atacada pelo mal. Por quê? Porque com uma família desestabilizada, desestruturada, nós temos a sociedade desestruturada que nós vemos hoje. Filhos perdidos, homens fracos, mulheres desequilibradas, tudo maluco, tudo bagunçado. Então o diabo veio para nos convencer, não dá certo, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, eu escolhi mal, eu fui impulsivo. Não. É o orgulho que mata. É a falta de sabedoria que mata. Porque eu estou com um problema financeiro. O seu problema não é dinheiro, o seu problema é falta de sabedoria. Porque eu estou com um problema no meu casamento. O seu problema não é o cônjuge, o problema é a falta de sabedoria. Tudo está baseado na falta de sabedoria. E quando eu sou sábio, que é temer a Deus, eu acredito que o Senhor veio para me dar vida e vida abundante. Agora eu acredito nas curas, eu acredito que eu vou terminar este ano como o melhor da minha vida até então, eu acredito que a minha vida irá para um outro nível. Por quê? Porque é de graça, porque vai acontecer, porque agora vai. Não, como assim? Qual a semente que eu estou jogando? O que eu tenho plantado? Qual o tipo de escolha? Porque lembra que a gente falou no comecinho? A sabedoria me traz honra. Mas a tolice, a estupidez, a insensatez, leva as pessoas a serem humilhadas. Então a pessoa vive passando humilhação e vergonha, porque ela é tola. Então a vida dela não vai, ela não tem credibilidade na família. Por quê? Culpa de quem? Nossa, escolhas, pessoal. Até o diabo era o mais lindo, o mais perfeito, o mais magnífico. Mas o coração dele começou a se engrandecer, ele achou que ele era muito mais do que ele era. Ele começou a achar que ele podia muito mais, sendo que ele era um servo, ele é a criatura. Como Jesus. Jesus sentou na ponta da mesa, como uma autoridade. No entanto, ele se levantou para lavar os pés dos seus discípulos. E o Senhor falou, eu aqui sou o maior, mas eu me coloco como menor. Ou seja, humildade. E a humildade não me tira a posição de autoridade. Isso que é interessante, que a maioria das pessoas não entende. Eu ser humilde não me deixa fraco. Quantas pessoas que na verdade elas são fracas porque elas são arrogantes, são orgulhosas, são desequilibradas. Então isso me deixa fraco. Mas ser sábio me deixa firme, convicto. Porque eu sou humilde e eu sei o meu lugar. Eu sei que eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando. Então, meus queridos, nesse domingo, nessa manhã, fale com o Senhor, peça sabedoria, porque o orgulho derruba as pessoas, Deus se opõe, Deus não gosta do orgulho. Então quem é orgulhoso, Deus bota a mão no peito, você vai ficar aí até você se submeter, porque quem é sábio, busca paz, busca pureza, busca crescimento, busca ser pacífico, busca ser compreensivo, busca ser misericordioso, busca ter bons frutos, busca a imparcialidade, busca a sinceridade. Então busque por isso. Declare sobre a sua vida, eu declaro, meu Deus amado, sabedoria na minha vida. Eu declaro, meu Pai, que hoje eu escuto a voz do Senhor, eu paro de ouvir as vozes, meu Pai,
que talvez tenham me conduzido a resultados ruins na minha vida, resultados pequenos. O Senhor está, onde habita um coração humilde. O Senhor está buscando corações humildes. O Senhor quer morar e habitar e abençoar pessoas com um coração humilde. Então peça ajuda ao Senhor. Senhor, me capacita, Senhor. Ouça, eu quero ouvir, meu Deus, a voz da sabedoria. Eu quero agir, meu Deus amado, com sabedoria, com entendimento. Eu quero agir na humildade. Senhor, eu não quero estar certo, eu quero ter paz. Eu não quero ter razão, meu Deus, eu quero união, eu quero a minha casa abençoada, eu quero a minha vida leve, porque pessoas que não têm sabedoria, elas carregam muito lixo. Ela carrega pessoas, ela carrega sentimentos, ela carrega problemas do passado, e ela está sempre carregando aquele peso, ela é angustiada, amargurada, ela se ira muito rápido, ela joga coisa na cara das pessoas, ela é escrava, pessoal. E a palavra diz que Cristo nos libertou, então não volte ao jugo da escravidão. Cristo foi para a liberdade que Cristo vos libertou, então não voltem ao jugo da escravidão, não volta a ser escravo. Se nós fomos livres, se o Senhor nos libertou, se Ele morreu para que eu fosse liberto, Ele se tornou pecado para que eu fosse santo, por que eu estou voltando a ser escravo? As correntes já foram quebradas, as cadeias já foram quebradas. Por que eu estou voltando a me prender de novo? Prender a uma emoção, a um sentimento? Pessoas emocionais, elas são estúpidas, infelizmente. Porque pessoas emocionais, elas são impulsivas. Agora quer, depois não quer. Agora ama, depois odeia. Não dá para você esperar. Não dá para você confiar alguma coisa na mão de uma pessoa impulsiva. Tanto que a palavra diz isso. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Porque ela tem mente dividida e ela é instável, ela é como o mar. O mar não é seguro. O mar agora ele está calmo, daqui a pouco ele está com ondas enormes. Ou seja, ele não é estável. Então uma pessoa estável, ela é comparada ao mar. Você vai lá na praia, você fica lá, você não tem sossego. Você vai para o meio do mar, você não consegue relaxar, porque a onda está te jogando para frente toda hora. Então você não descansa. Então busque isso. Qual é a área da sua vida, pessoal, que você vê que é necessário sabedoria? E tome essa decisão hoje. Qual a área da sua vida que você precisa de visão e de sabedoria? Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso de visão no meu casamento. Eu preciso de sabedoria para lidar com meu marido. Eu preciso de sabedoria para lidar com a minha esposa. Senhor, me dá sabedoria para lidar comigo mesmo. Porque uma pessoa que vive tendo problema com os outros é porque ela tem problema com ela. O problema está nela. Ah, porque as pessoas me perseguem. Não, você é o problema. Mas você também é a solução. É aí que está a beleza de tudo isso. Quando a gente entende, porque Jesus nos chamou de luz e sal. O que o sal faz? O sal ativa, o sal desperta o sabor dos alimentos. Mas sem sal, nada tem sabor. Tudo parece que parece um isopor. Mas quando você bota sal, cada alimento tem um sabor único. Então quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos esse sal. Aquilo que por onde nós passávamos, nós deixávamos sonso, sem graça, desagradável, agora nós levamos mudança, nós levamos vida, nós levamos alegria, nós levamos estabilidade, segurança para aquele lugar, nós salgamos, nós fazemos a diferença. Então decida fazer a diferença hoje. Decida sair daqui, deste trabalho, deste culto, de uma forma diferente. Eu vou chegar na minha casa, eu não vou agir mais como eu tenho agido. Quando eu for tentado, porque a tentação vai vir, eu vou dar uma boa resposta. Eu não vou mais ser tentado e entregar aquilo que o diabo quer. Eu vou entregar meu poder. Alguém veio, aconteceu às vezes uma bobagem, você já se fechou. Porque são padrões, gatilhos.
São gatilhos, a gente acostuma com gatilhos. Então aquilo desperta algo, uma ira, uma fúria, um fechar, você se fecha. E agora eu vou vigiar, sabedoria, agora eu não vou agir dessa maneira, porque eu sei que está errado. Então uma pessoa sábia, ela analisa o que ela pode mudar e ela muda. Uma pessoa sábia, ela não vive no automático. Uma pessoa sábia, ela está no lugar que ela tem que estar. Ela não quer ocupar nem mais nem menos, ela sabe o lugar dela. O homem sabe o seu lugar, a mulher sabe o seu lugar. Eu sei o meu lugar nessa empresa, eu sei que tem lugar, tem espaço para todo mundo crescer. Então eu não vou aqui ficar com medo, eu não vou ajudar meu amigo do trabalho, porque ele pode ganhar mais que eu, ele pode... Não, é bobagem, isso é bobagem. Todo mundo pode crescer, porque você é livre. Se Deus está na sua vida, ninguém vai te segurar. Não é o outro, porque o outro não gosta de mim, está tentando me prejudicar. Se Deus está na sua vida, Ele vai sair. Não é você que vai sair. E se você sair, vai ser para um lugar melhor. Essa é a segurança de uma pessoa que busca Deus. Ela não está tentando resolver as coisas na força do braço. Ela dá respostas de fé. A palavra diz, a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Então Deus luta as nossas batalhas. Mas eu estou lá no campo de batalha, lutando as minhas guerras. Deus luta as nossas batalhas lá fora, mas eu luto as minhas batalhas aqui dentro. O Senhor está me guardando lá nos negócios, está guardando a minha família, mas eu preciso vigiar. Se Jesus fala, orai, olhai, vigiai e orai. Então, olha em volta, vigia sua mente ao corpo e ora. Mas se eu oro, em nome de Jesus, sai todo mal, toda opressão, qualquer coisa. Aí eu vou lá fora, primeira provocação, primeiro gatilho, olha eu aqui, sem vigilância nenhuma, sem prestar atenção em nada. Aí já vou lá e perco o meu dia, perco o meu... Não, a gente não precisa viver assim. Então vamos buscar essa sabedoria. Fala com o Senhor agora em nome de Jesus. Senhor, eu decido agora, meu Pai. Eu decido ouvir a voz da sabedoria. Eu peço, meu Pai, sabedoria para cuidar da minha família. Eu peço sabedoria para ter uma boa postura. Eu peço sabedoria para dar boas respostas. Eu peço sabedoria para pensar, para falar, meu Deus. Eu peço sabedoria para lidar no meu trabalho, no meu casamento, nos negócios, meu Pai. Eu decido ouvir a voz da sabedoria. Eu decido, meu Pai, produzir muitos frutos, porque o Senhor fala, mostre a sabedoria através de bons frutos, através do seu bom procedimento. Então eu terei bons procedimentos, bons frutos, meu Pai. Eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me direcionado. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, meu Pai, do Espírito da sabedoria. Eu tomo posse, meu Pai, de visão. Eu tomo posse de capacidade de ouvir a sua voz. Eu não vou mais ouvir os meus sentimentos. Tome essa decisão. Não serão mais os sentimentos que me guiarão, que me dominarão, mas eu serei guiado pela sua palavra, eu serei guiado pela verdade, eu serei guiado pela fé. Meu Deus, o justo vive pela fé, ele não vive pelos sentimentos. Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha, ou seja, o justo vive pela fé. Ele estava com sentimentos muito pesados, muito fortes naquele momento, mas o que guiou o comportamento de Jesus foi a fé. Nós podemos estar em momentos muito difíceis, emocionalmente, sentimentalmente, familiarmente, profissionalmente, mas o que tem que guiar as nossas decisões, para que a gente não entre num buraco ainda maior, são as decisões de fé, de ouvir a voz da palavra, de confiar no Senhor. Mas eu não sei o que fazer, então eu faço igual Josafá, eu vou buscar em Deus, eu vou olhar para Deus, eu vou confiar no Senhor, e Ele vai me dar a vitória que eu preciso, Ele vai me dar a saída, a solução que eu preciso, porque Deus vai me favorecer, porque a palavra diz que com sabedoria na mão direita eu tenho vida longa, e na esquerda riquezas e honra. Então tudo que eu preciso está nas minhas mãos. Tudo que eu preciso está nas minhas mãos, ou seja, eu decido, eu tomo uma decisão. Eu não falo mais, você me fez fazer isso, você me provocou, foi por sua culpa. Não, está nas minhas mãos a prosperidade, a riqueza, a honra, a sabedoria, a vida longa, quando eu tomo as decisões certas. Então está tudo nas nossas mãos. Com o seu propósito na mão,
Eu peço que você declare aquilo que você não aceita mais levar para 2025, quais as coisas, quais os pontos, quais as situações que você não aceita levar para o ano novo. Coisa velha fica no ano velho, você entra no ano novo com coisas novas, com sonhos, com projetos, e isso é fundamental. A sabedoria vai ser um canal de mudança dessa situação no seu casamento, dessa mudança profissional, dessas mudanças que você precisa. Então declare isso: Senhor, eu declaro as mudanças da minha vida, Senhor. Eu declaro portas abertas, eu declaro visão, discernimento, capacidade, eu declaro unção nas nossas vidas, meu Pai. Eu declaro unção na minha casa, Senhor. Eu declaro um casamento restaurado, eu declaro um casamento vitorioso, eu declaro filhos abençoados, eu declaro vida profissional, financeira, num outro patamar, meu Deus. Eu declaro um espírito de sabedoria, meu Pai. Eu não vou mais me perder, eu não vou mais agir de forma negligente, de forma desequilibrada, eu não vou mais agir dessa maneira, meu Pai. Eu vou ouvir a sua voz, eu farei aquilo que o Senhor tem me direcionado a fazer, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo um povo abençoado. Eu declaro o nosso povo, meu Deus, um povo inteligente, meu Pai, porque a sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento, é inteligência, Senhor. Então eu declaro, meu Pai, que o nosso povo seja um povo de resultados poderosos, meu Pai, aquele que o Senhor pode levantar, meu Deus, exaltar, porque tem sido humilde, meu Pai, tem tido um coração que te agrada. Então levanta o nosso povo, meu Deus, abençoa cada um de nós, meu Deus. Eu declaro visão, capacidade, discernimento. Eu peço, Senhor, que o Senhor levante e abençoe cada um aqui, Senhor, as famílias, os negócios, a saúde, tudo, meu Pai, que para essa pessoa é importante também é para o Senhor. Então que o Senhor possa ouvir, meu Deus, o nosso clamor e responder em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você estenda as mãos para a direção que você precisa de respostas. É para sua casa, é para um documento que você precisa, é um cliente, é uma venda que você precisa. Estenda as mãos profeticamente para aquela direção e declare a mudança na sua vida, as respostas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro aquele marido, aquela esposa, aquele filho salvo, meu Pai. Eu declaro aquele negócio prosperando, eu declaro aquela venda concretizada, meu Pai. Eu declaro aquela resposta que ela precisa, aquele documento que ela precisa que saia, Senhor. Eu declaro respostas na vida do nosso povo, Senhor. Eu declaro fluidez. Eu declaro, meu Pai, que agora, meu Pai, hoje, amanhã, meu Deus, ainda amanhã, nós vejamos, meu Deus, ou venhamos a receber testemunhos, venhamos a receber situações, meu Pai, que estavam paradas, travadas, que ela venha viver milagres, meu Pai, que ao longo desta semana, que ela veja definições na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Definições na vida dela, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, meu Deus, e tomamos posse de cada declaração, de cada palavra, de cada oração, meu Pai, que nós cremos, porque tudo são sementes e que da nossa boca só saiam palavras poderosas, declarações, sementes poderosas, em nome de Jesus. É o que nós declaramos, concordamos e tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Amém.